Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, bem-vindo todos. Esse é o programa Papo Espírita. Nós somos uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. Eu sou Ana Cristina Sampaio, no nosso estúdio, as colaboradoras Miriam dos Anjos, Thelma Alves. Nossa convidada especial de hoje, Sheila Simões, que é psicóloga clínica, candidata a analista junguiana pelo Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, terapeuta de casal e família, expositora no Núcleo de Psicologia e Espiritismo da AME Brasil e coordenadora dos estudos de Joana de Ângeles. Sheila, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, muito obrigada, também agradeço esse momento aqui de estar com vocês e vamos lá, né? Vamos trabalhar, vamos conversar. Vamos bater um papão muito bom. Nós vamos trabalhar contigo hoje um tema chamado complexos, né? Uma porta de entrada para o inconsciente. E a gente já vem entrevistando, Sheila, alguns terapeutas que fazem parte desse projeto da Joana de Ângeles, da AME Brasil, que é dirigido a futuros coordenadores de grupos de estudo sobre os temas abordados nessa série psicológica da Joana de Ângeles. Serão 76 encontros semanais, sempre aos sábados, às 18 horas, no canal da AME Brasil no YouTube. O programa já está com mais de 40 apresentados, né, edições, e nós já abordamos aqui no nosso Papo Espírita temas como o despertar da consciência, com o psicólogo Alexandre, o ego e o egoísmo, com a Michele Ponzoni, e hoje você é a nossa convidada, que vem colaborar conosco nesse tema dos complexos. E eu vou aqui dar uma apresentada nesse tema, né? Então, segundo o psiquiatra Carl Gustav Jung, que foi contemporâneo de Freud, né, e cuja teoria psicológica a benfeitora Joana de Ângeles adota em seus ensinamentos, os complexos são grupos de ideias inconscientes associadas a eventos ou experiências particulares carregados de emoção. Jung os deduziu a partir de estudos iniciais de associação de palavras, quando ele observou que determinadas palavras provocavam reações intensas ou produziam menos reações do que o esperado. Então, Sheila, o que são os complexos e como eles podem nos ajudar no nosso trabalho de autoconhecimento? Pessoal, um prazer estar aqui com todo mundo, falando sobre esse termo, esse conceito, né, que é bastante, é novo para muita gente, né, outras pessoas já conhecem um pouquinho mais dos estudos, então vamos tentar, assim, equilibrar um pouquinho o nosso conhecimento a respeito dos complexos, como a Ana colocou. Então, Jung, né, a partir dos conceitos iniciais, assim, que ele foi desenvolvendo, ele percebeu que nós temos várias instâncias no nosso psiquismo, não apenas a consciência, essa que a gente consegue se relacionar, porque o ego no centro da consciência consegue, como nós vamos estudar aí em outros encontros sobre o ego, ele consegue se relacionar apenas com o que chega na consciência. Todo o resto está no inconsciente. E lá no inconsciente, nós temos duas partes ainda. O inconsciente pessoal, que é formado nesta encarnação. A partir do momento do reencarne, nós começamos a desenvolver, então o ego começa a se desenvolver e, naturalmente, outros conteúdos do inconsciente pessoal começam também a se formarem, a se desenvolverem com aquelas situações, com os traumas, com as vivências que o ego não dá conta, então ele recalca, ele joga para o inconsciente pessoal. E nós temos ainda uma terceira parte, ou a mais importante, que representa a totalidade de todos nós, que é o inconsciente coletivo, onde o self, ali, ordenador de toda a psique, que Joana, então, conseguiu trazer nesta aproximação da psicologia espírita, como sendo o self, o Deus em nós, né? Então, nosso espírito, ali no inconsciente coletivo, ali naquela região mais arcaica dentro de nós, né, que está no nosso psiquismo. Então, quando se apresenta de uma maneira muito intermediária, assim, vamos dizer assim, que não é diretamente, tá? Justamente porque é um conteúdo muito antigo e o ego não consegue se relacionar diretamente. Mas os conteúdos do inconsciente pessoal, que é o inconsciente mais próximo da consciência, e nós podemos pensar, não sei se o pessoal já trouxe aqui a imagem de uma cebola. A imagem da cebola, ela tem uma ideia, ela dá uma ideia interessante,
porque são várias camadas que nós temos, né? Que nosso psiquismo é composto por várias camadas. Porém, a imagem do iceberg é a mais precisa, visto que a gente tem no iceberg aquela parte exterior que está acima da superfície do mar, que nós consideramos que é a consciência, e uma parte bem profunda, maior, né, que não é vista, que não é acessada, que é o inconsciente como um todo, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Até aqui estamos bem? Ótimas. Então, então vamos ficar com a imagem do iceberg, né? Aquilo que a gente vê é muito pequeno perto daquilo que a gente não vê, daquilo que está inconsciente. E precisa chegar à consciência, precisa emergir a consciência para que o ego possa perceber, para que ele possa realmente se relacionar. O que é se relacionar com o conteúdo? É você sentir a presença de uma ideia, um sentimento, uma sensação que desacomoda, que perturba, né? Às vezes uma patologia, uma doença, uma depressão, ansiedade. Então, nós podemos considerar todos os sintomas que nós percebemos no nosso humor como sendo a chegada de um conteúdo do inconsciente pessoal. Pelo menos do inconsciente pessoal, que é o mais perto. Se vem de mais fundo ainda, que é do inconsciente coletivo, aí então isso às vezes perturba mais ainda, né? Justamente porque são conteúdos que são estranhos para o ego. Às vezes nos sonhos eles aparecem como ladrões, eles aparecem como monstros, como alienígenas. São essas representações que o psiquismo consegue perceber como imagem de coisas que não são fáceis de compreender, de coisas estranhas. É como se vocês estivessem me vendo aqui como se fosse um ET, porque eu posso estar falando uma coisa completamente estranha para vocês. Então chega para vocês com uma coisa, o que é isso? Ela está complicando? Não, calma, né? Vamos devagarinho que a gente vai conseguindo perceber, não é, Ana? Queria que a Miriam avançasse aí no nosso bate-papo. Vamos lá, Miriam. Não, quando a Sheila nos fala do tamanho do inconsciente, trazendo essa imagem do iceberg, fico pensando, meu Deus, eu acho que eu não conheço nada mesmo de mim mesma. Tanta dimensão daquilo que eu não percebo, né? E isso também me trouxe outra imagem do automatismo, né? A gente vive no automático, é coisa impressionante. Então, estar se propondo a se autoconhecer, né? A gente também está querendo trazer para a gente essa atenção nessas mudanças de humores, como disse a Sheila. E, Sheila, como você trouxe esse tamanho imenso do inconsciente, né? Trazendo também a importância de que a gente deve também se desligar dessa questão do automatismo, estarmos olhando para essas mudanças de humor, né, que serão nossos complexos, e o autoconhecimento, isso tem mesmo essa relação na qual eu estou entendendo que tem a percepção dessas reações emocionais, né, das experiências que vivo, com o trabalho que devo estar executando para o autoconhecimento, e se esses mudanças de humor são sempre negativas, porque a gente sempre se associa, né, com, eu sou complexada, fulano está complexado, mas o complexo está sempre relacionado a algo negativo, é mesmo sempre negativo? Era isso. Sim, nós temos que considerar que nós somos um ser espírito biopsicossocial, é um ser complexo, né? Não somos apenas um fator, não é apenas cérebro, não é apenas psiquismo, não é apenas relação familiar, né? Somos um espírito que, ao reencarnar, chega no ambiente com muitas dificuldades para cada um de nós, né? Cada encarnação é um desafio. Então, como você está perguntando, né? Se os humores, se as alterações, né? Se aquelas reações e sentimentos sempre são complexos, não necessariamente, né? Quando eu expliquei, eu disse que são conteúdos inconscientes que se apresentam, mas eles podem estar associados aos complexos, sim. Nós temos outros aspectos do inconsciente que recebem outros nomes. Só que nós não vamos tratar aqui dos outros conteúdos, né? Nós vamos ficar com os complexos. Só para citar, tá bem? Tem aspectos da sombra e tem aspectos de ânima e ânimos.
que estão ali no inconsciente pessoal também. E, além disso, um dia nós vamos trabalhar aqui a persona, que é essa máscara que esse papel social que nós usamos para nos apresentar no mundo. Então, vejam, todos esses aspectos, eles podem alterar o estado do ego, eles podem perturbar o ego, inclusive a persona, dependendo de como nós nos relacionamos com ela, tá? Que é o papel social. Mas falando dos conteúdos inconscientes, justamente porque são inconscientes, quando eles chegam na consciência, eles tendem a ser rejeitados pelo ego, eles não são bem-vindos de cara, seja positivo ou negativo. Esse fator positivo ou negativo, essa atribuição de uma qualidade, de um valor, quem dá é o ego. É o ego que atribui um valor àquilo que ele está se relacionando, justamente porque o ego, ele é polar, ou seja, ele unilateral. O ego não consegue dar conta de todos os aspectos ao mesmo tempo. Ele escolhe um lado, como a gente costuma brincar assim, escolhe um lado. E o ego faz isso. Ele tende a ficar unilateral. Daí que, quando chega um conteúdo estranho, ele se perturba e ele pode ficar irritado, ele pode ficar ansioso, ele pode ficar triste. Tá? Isso também está relacionado com uma outra questão, que é a energia psíquica. Dependendo de como a energia psíquica flui no psiquismo, também o ego vai ressentir, entende? Ele quer dizer assim, que às vezes a gente tem uma tristeza, a gente não sabe de onde ela vem, e aí o ego fica ressentido, a gente fica ali com aquela tristeza, não sei o que está acontecendo, será que eu estou com saudade de alguém? Será que eu perdi algo? Será que eu fui abandonada? Sabe? Tudo isso é importante para reconhecer. Quando a gente reconhece o que a gente está sentindo, pensando, percebendo, aí sim, aí vem para a consciência, a gente faz consciência, que é o termo que a gente costuma usar, né? E aí, então, isso passa a ter um valor para nós, né? Então, se é positivo ou negativo, vai depender de como nós vamos atribuir valor. Pode ser que a pessoa tenda a ver tudo negativo na vida dela. Ela não consegue ver nada positivo. Mas se o ego vê as coisas de uma forma negativa, ou se ele percebe assim que ele está sendo afetado por aqueles conteúdos, por aquelas ideias, sentimentos, ele está polarizado nesse aspecto mais que prejudica, né? Que deteriora, que é negativo para ele. Onde que estaria a parte positiva desses conteúdos? No inconsciente. Entende? Então, por isso que o ego é polar. Ele só fica com uma parte, a outra parte vai para o inconsciente. E aí agora nós vamos começar a entender o que são os complexos. Uhum. A Thelma pode entrar na conversa, Thelma? Aproveitar e fazer essa pergunta para você, né? O que são os complexos que você puxou a bola? Sim. Então, como eu estou dizendo, não é? Quando o ego não consegue lidar com essas situações, vivências, traumas, né, ele tende a esquecer, a recalcar, a jogar para o inconsciente. Depois eu vou dar um exemplo, acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Portanto, lá no inconsciente pessoal, começa a acontecer uma aglomeração de ideias, sentimentos, as sensações, vivências, como se estivesse se grudando, né? Imagine assim, um imã de um núcleo, né? Como se fosse uma massa, como se fosse, tá, gente? Não é físico, mas é como se fosse uma massa que cada vez que acontece uma situação na vida da pessoa e ela não quer lidar com isso, ela joga para o inconsciente e gruda ali naquela massa. Tá? E vai grudando. Conforme aquela massa vai ganhando energia, porque ela vai crescendo, uma hora ela fica grande a tal ponto que ela precisa ser vista, ela precisa ser apresentada ao ego. Então, ela ganha força, ela fica inflada e ela vai se aproximar da consciência. Então, essa massa, né, esse núcleo, né, que nós chamamos assim de ideias e afetos, que vão se condensando, um colando no outro. Então, imagine assim como se fossem realmente bolas menores colando numa bola maior.
são o que nós chamamos, isso tudo é uma imagem, né, gente? Não acontece, é só um esquema. Acontece no inconsciente pessoal e vai formar o complexo, o núcleo de ideias e sentimentos e afetos que são formados em torno de um tema, de um assunto específico. Então, o que nós chamamos de complexo é, por exemplo, nossa relação mais primária que nós temos, né? Como, por exemplo, a nossa mãe, o nosso pai. Mas existem complexos de vários temas, tanto quanto nós podemos imaginar das nossas experiências. Existe um complexo do herói, existe um complexo do viajante, por exemplo, existe um complexo do amigo, e assim vai. A gente vai pensando em temas que vão agregando ideias em torno de si e se apresentam ao ego para que o ego possa se relacionar com esses conteúdos. E o interessante é que o ego, quando nós reencarnamos, ele também é formado a partir do self, que é o espírito. Então, o espírito, através do perispírito, que é o modelo organizador biológico, forma o corpo físico. Até aí tudo bem, não é? E o espírito, então, o self psíquico, então, também forma o ego, que é nosso gerente psíquico de todo o nosso psiquismo, não é? E aí o ego, ele é considerado um complexo também. Ele é um complexo do self. Ele foi formado a partir de todas as nossas vivências, já que Joana de Ângeles, então, nos trouxe esse conhecimento. No self, nós temos todas as nossas experiências em todas as nossas encarnações. Mas na psicologia analítica, é ali no inconsciente coletivo, né, e o self, o centro desse inconsciente coletivo, que nós temos tudo que a humanidade já vivenciou. Tudo, nós temos tudo, gente. Todas as vivências experimentadas ao longo das eras. Tudo que a Joana usa o termo, o ser antropossócio-psicológico. Olha que bacana. Já ouviram essa palavra? É um palavrão, né? Antropossócio-psicológico. Ou seja, tudo junto e misturado. Tudo. Sheila, eu queria fazer uma pergunta para você. Quando eu tomei contato, né, nós aqui, eu, Thelma e Miriam, a gente faz estudos da Joana de Ângeles, seja através do curso que o Daniel Campos promove, das obras da Joana de Ângeles. A gente assiste e troca entre nós experiências a partir do Marlon Rey, que tem um programa chamado Vai Para Dentro, no YouTube. Então, a gente está começando a entrar em contato com essas temáticas e elas têm nos trazido grandes entendimentos pessoais no nosso dia a dia, né? E o complexo, para mim, em particular, me foi interessante compreender um pouco esse conceito, porque me deu uma sensação de, nossa, quando eu sou tomada por uma reação emocional muito forte, de repente, devo olhar para isso e o que está por trás disso, né? O que é que esse complexo está querendo chamar atenção para que eu compreenda? Então, primeiro, eu queria que você me dissesse se por aí mesmo que a gente deve olhar a utilidade do complexo, porque eu li que o Jung disse que o complexo é a porta de entrada, seria a via régia, né, para o inconsciente. Então, como na prática a gente pode observar essas nossas reações? Como é que a gente pode fazer um contato com elas e tentar acessar o inconsciente? E como não confundir complexos, por exemplo, como obsessão espiritual, que muita gente possa estar tendo essa ideia? Vamos por partes, vamos por tempo. Não, Ana, é que você fez muitas perguntas aí, né? Vamos ver se eu vou conseguir lembrar de todas quando eu chegar no final. Mas olha, vamos lá. Então, sim, né? O complexo, porque ele tem agregado a ele, né? Agregado àquele conteúdo que chega à consciência, ideias e afetos. Então, ele é fruto do nosso desenvolvimento. O ego, então, se desenvolvendo como um complexo do self, ele também tem em torno de si ideias e afetos a respeito de si mesmo, o que a gente chama de autoestima, é o que a gente chama de autoeficácia,
Então, tudo isso está relacionado dele com ele mesmo. É quase como uma metacognição que o ego faz quando ele se percebe e ele apercebe esses conteúdos que fazem parte da consciência, tá? Mas quando chega um conteúdo novo, e se for da ordem dos complexos que foram sendo formados, então o ego é afetado emocionalmente, sim, né? Existe um afeto emocional e ali, às vezes, ele é tomado. E Jung fala, além dessa questão, né, que o complexo é a via régia para o inconsciente, ele diz que o complexo que nos toma, nós não temos complexos, os complexos é que nos tem, justamente porque são vários. E eu estava dizendo que temos o complexo materno, paterno, que é chamado de complexos primários, que são justamente a nossa formação inicial. E quando um complexo materno, por exemplo, se apresenta, ou quando nós estamos acionados, né, porque constelou na consciência, porque veio para a consciência esses conteúdos, a gente tende a não enxergar diretamente. Os conteúdos do inconsciente, eles são vistos através da projeção. Quer dizer que nós não vemos diretamente, a não ser que a gente esteja num trabalho um trabalho analítico, né, um trabalho de autoconhecimento profundo, que a gente comece a observar os sonhos e as nossas reações, pensamentos e sentimentos. Aí talvez a gente consiga dar um pouco mais de atenção para esses complexos. Via de regra, eles são projetados. É o inconsciente que projeta. O ego vê fora dele. Então, vou dar um exemplo, né? O complexo materno, ele pode ser apresentado através de outras relações que nós temos na vida. A criança e o adolescente, isso não é diferenciado, fica indiferenciado. Então, se eu tenho uma dificuldade que já vai acontecendo desde a infância, lá na adolescência, eu posso continuar sofrendo as reações desse complexo, por exemplo, materno, mas não diferenciar, não perceber. Eu costumo acusar, vamos dizer assim, né? Eu costumo pôr a culpa em alguém. Então, se as coisas não dão certo para mim, é a minha mãe que não me fez, é a minha mãe que não me acordou, é a minha mãe que esqueceu que eu tinha um compromisso, né? O que é isso que o ego está fazendo? Ele não está assumindo a responsabilidade. Na adolescência, isso é bem comum. Ele está projetando, está olhando que é outra pessoa que está fazendo isso para ele. Mas, na verdade, o complexo materno está sendo projetado na mãe. Aí você pode dizer assim, mas como assim? Mas é a mãe que desencadeia o complexo materno? Também, mas não só. Principalmente a mãe, principalmente na nossa relação com a mãe pessoal. E aí que entra uma outra complexidade do termo, porque não é só a mãe pessoal que forma o nosso complexo materno. O nosso pai, outros cuidadores que agiram conosco, né, que trataram da gente como uma mãe, também podem contribuir com o nosso complexo materno, porque não está relacionado com a mãe pessoal somente, está relacionado com tudo que nós recebemos de cuidado, de nutrição, de relação. Mãe representa essa relação primária que a gente tem na vida. Aí o pai também, o pai pessoal, o pai, né, ele também no início, ele representa a maternidade para a criança. Ele não representa a paternidade. No início, mãe e pai têm as mesmas funções. É em torno de 2, 3 anos que o pai pessoal entra com uma diferenciação da mãe pessoal. Isso é muito louco, né, gente? Porque a gente vive, a gente não se dá conta de que essas coisas estão agindo na gente, não é? E aí, quando o pai pessoal entra na relação, dirigindo a lei e a ordem na vida da criança, aí outro complexo começa a ganhar mais corpo, que é o paterno, complexo paterno. Portanto, materno e paterno são nossos complexos primários. E, como eu disse, nós temos outros complexos que vão se formando de acordo com as nossas experiências, né? E eles vão ganhando corpo, eles vão ganhando força, eles vão ganhando energia psíquica de acordo com o conteúdo que nós vamos vivenciando. Tá? Eu respondi, Ana? Não sei se eu respondi agora. Respondeu. Aí eu fiz a seguinte pergunta. Quando a gente quando a gente é tomado pelo complexo e a gente tem uma reação exagerada,
Muita gente pode achar que você está sofrendo uma interferência espiritual. Não, isso não é meu. Isso vem de fora de mim, eu não reconheço, né? Não me reconheço. Eu queria que você comentasse a diferença disso. Olha que legal, né? Porque é bem essa fala que as pessoas têm, principalmente espírita. Ah, não fui eu, né? Eu não me reconheço, não tenho nada com isso. E a tendência também da gente culpar. Fulano falou de tal forma e eu reagi. Mas foi ele que falou comigo primeiro, então eu não tenho nada com isso. Quando, na verdade, o fulano representou, ou seja, ele acionou um aspecto meu, ele acionou o meu complexo materno. Ele funcionou, ele falou comigo exatamente como minha mãe falava, a minha mãe pessoal. Então, quando ele fala daquele jeito, o meu complexo materno é acionado, ou seja, é ligado no meu psiquismo e eu acabo tendo uma reação. Só que não é do nada, né? Porque já devia estar na consciência o complexo materno, começando, eu vou usar um termo que não é próprio dos complexos, mas vocês sabem, quando a gente tem uma infecção e aquela coisa inflama e começa a latejar, tá? Eu vou usar essa imagem para mostrar que o complexo, ele pode funcionar também como sendo uma infecção que chega à consciência e inflama de acordo com essas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Por exemplo, essa pessoa, esse fulano que me acionou, que ajudou o meu complexo a começar a pulsar no meu psiquismo. E eu começo a me incomodar com o fulano, como se fosse ele o problema. Mas não é. O problema sou eu não reconhecendo as minhas dificuldades com o complexo. No caso, né, eu fiz a relação com o complexo materno. E isso, então, traz para mim um conhecimento de mim mesma, não do fulano, tá? Então, se eu conseguir perceber que as minhas dificuldades na vida, aquelas pessoas que me irritam muito, estão acionando algum complexo em mim, vai ser ótimo, porque eu vou deixar de culpar o fulano pela minha irritação, pela minha resposta desequilibrada, tá? Eu vou passar a perceber que sou eu que estou precisando reconhecer algo que eu até então não sabia, né? Só que tem uma questão importante, que é não só o complexo que aciona o ego, mas também a sombra. E Jung fala que no inconsciente tudo é sombra, inclusive os complexos. Como é que eu vou diferenciar uma coisa de outra? A sombra, ela está diretamente relacionada às questões morais da pessoa, né? O que a pessoa aceita para a sua vida ou não aceita em questões de validar ou não como ela quer se colocar no mundo. Já os complexos, eles estão mais relacionados, como nós falamos, com afeto, com nossas relações. Então, eu posso me sentir abandonada, porque me senti assim quando criança, minha mãe esqueceu de me pegar na escola e eu fiquei muito tempo esperando ela lá sentada. Aquilo gerou em mim uma ideia e um afeto de que ela não iria voltar para me buscar, por exemplo. Tudo isso é invenção, tá, gente? Eu estou só fazendo uma ilustração aqui para vocês. E aí, então, eu fico com aquele sentimento de abandono associado ao meu complexo materno, por exemplo. Mas poderia ser ao complexo paterno. Meu pai pode também ter ido embora lá pelas tantas de casa e nunca voltou para dizer nada. Isso também está relacionado com o abandono e aí aciona o meu complexo paterno. Na medida em que alguém fora, um fulano, tem reações, tem falas, tem comportamentos parecidos com meu pai, aciona esse complexo paterno e aí eu vou ter uma atitude. Ou eu posso me deprimir, ou eu posso ficar explosiva, ou eu posso, sei lá, ficar com medo de enfrentar e ficar muito cordata, assim, né? Muito amedrontada nessa relação. Depende de cada pessoa, né? Cada caso é um caso. Mas em relação à obsessão, é lógico que outras mentalidades, então, outros espíritos que se aproximam de nós, eles podem perceber esses conteúdos no nosso psiquismo e eles podem acionar um complexo para que nós tenhamos uma reação com determinada pessoa. Pode.
mas eles acionam complexos da sombra também. Desculpa, eles acionam conteúdos da sombra também. Os obsessores, vamos chamar de outras mentalidades, né? Obsessor já é uma categoria daquele que ficou realmente ligado à pessoa e que tem uma intenção com aquela pessoa. Aí sim, aí ele pode se ligar, um obsessor, diretamente a um complexo e ficar ali, como eu falei, né? Inflamando aquele conteúdo. Inflama, e aí uma hora explode, uma hora me desequilibra, uma hora me gera uma depressão. Então, a resposta é sim. Antes de eu passar para a Miriam, eu só queria comentar uma coisa, porque tudo isso, quando nos chega, né, dá a impressão de que, meu Deus, como é que eu me desvencilho disso, né? Ou como é que eu lido? Desvencilho não, ou lido com isso, né? Mas eu também aprendi nos nossos estudos que justamente é o nosso contato com os complexos que faz com que a gente acesse o inconsciente, né? Que a gente possa fazer esse trabalho. Então, não é um vilão, justamente é um amigo, né? É uma situação que vem para nos auxiliar. Miriam, pode continuar, vamos lá. Esse assunto é muito bom, né? Os assuntos, né, que a Joana nos traz, primeiro nos dá um nó na cabeça, estou falando por mim. Um nó, primeiro, porque são nomes completamente longe da minha vivência pessoal. O segundo nó é porque começo a me identificar com muitas coisas. E aí o terceiro é, como sou muito racional, trazer tudo para o cognitivo, tentando racionalizar tudo. Já começo no maior defeito. Ou seja, no fundo, Joana faz na minha cabeça um liquidificador total. Mas de tudo isso, o caldo que sempre me sai é o caldo de que nós devemos assumir uma autorresponsabilidade por nós mesmos, né? E essa autorresponsabilidade só vem a partir do momento que eu me disponho a olhar para mim, para as minhas reações, né? Deixar de culpar o outro, de projetar no outro os conteúdos que estão em mim. Isso é muito interessante e importante que a gente tenha. Às vezes, a gente, como eu falei, né? Os nomes me são muito difíceis, até de associar, mas o importante é que a gente grave a ideia, né? E a ideia é que todos nós somos complexados. Porque se todos nós vivemos experiências com afeto, o complexo de temas diferentes está em todos nós. E eu fiquei aqui pensando, sabe, Sheila, Ana e Thelma, como nós temos então muitos complexos, porque temos muitas vivências em temas diferentes, e geralmente com muito, né, uma carga afetiva muito grande, no meio de tantos complexos, né, aquele que vai tentar fazer com que eu ouça ou perceba, será aquele, porque me surgiu uma dúvida, será aquele na qual eu já estou, vamos dizer assim, cheio das bolinhas em volta, como Sheila explicou, onde não há mais espaço para aderir mais nenhuma experiência naquele tema? Como é que eu identifico isso na minha vida prática? Então, nós vamos perceber uma outra imagem também, que ao longo da vida nós vamos lidar com esses conteúdos o tempo todo. Imagina você numa piscina tendo que segurar balões cheios, balões de ar cheios no fundo. Quantos você consegue segurar? 2 no máximo, às vezes só 1, porque você só tem 2 mãos, né? E se você tiver 2 ou 3, o que acontece? Você vai afundar, o outro vai subir, aí você afunda ele, o outro sobe, e às vezes a gente precisa lidar o tempo todo com os complexos vindo à consciência, mas é lógico que depende muito, né? Se você vai neurotizar as situações, se você vai ficar neurótica, você vai ficar muito desequilibrada e desacomodada, aí é necessário um tratamento mais específico, né, na psicoterapia, que é para poder organizar, para poder pensar isso tudo, né, porque dá para a gente poder se relacionar com esses conteúdos ao longo da vida. Mas foi falado assim, né, você não consegue segurar uma projeção. Quando a projeção acontece, ela já foi, ela já saiu de nós e nós só podemos ver a projeção acontecendo lá fora. O que talvez a gente possa tentar regular é a nossa explosão, né, a nossa atitude impulsiva. Isso a gente pode tentar regular. Eu percebo que a projeção está se aparecendo na minha frente, está se apresentando. Aí, ao invés de eu lidar com aquilo já prontamente, eu seguro, me calo um pouco, respiro, percebo, isso é meu. Pegou de novo.
Outros sentimentos de vergonha, né? A irritabilidade, então, a vergonha, culpa, tá? Se você gera uma culpa, poxa, mas eu não falei, eu não fui, eu não fiz, culpa, complexo também, tá? Então, nisso você vai aprendendo a lidar, porque você percebe as emoções geradas, tá? Aqueles sentimentos que te acompanham. Tem gente que não consegue se despedir, que sai dos lugares sem se despedir, porque não suporta a despedida, porque teve dificuldades ao longo da vida com situações de despedida. Se a pessoa lidar com isso, poxa, eu tenho problemas com as despedidas, então eu vou lidar, tá tudo bem, né? Você pode dizer para você mesma, não, tá tudo bem. Vai lá, se despede, fala que depois vai ver de novo, até outro dia, não sei o quê, e aí pronto, você enfrentou, o ego conseguiu enfrentar e lidar com a situação, Miriam. E complexado, assim, foi um termo que popularizou até pelo complexo de Édipo de Freud, tá? E realmente, né, todos nós, né, passamos pela experiência do complexo. Não é que nós temos o complexo, os complexos nos têm. Então, a gente costuma ter essa ideia de que somos complexados, mas podemos perceber e trabalhar eles na nossa vida, né? Com a paciência, com a tolerância, conosco mesmo, né? Com o auto-amor e principalmente com o auto-perdão. Se eu conseguir me perdoar, mas como assim? Eu tive tantas dificuldades na minha família, eu tenho que perdoar a mim? Eu tenho que perdoar a mim e ao outro. Ou melhor, eu posso perdoar ao outro e me perdoar pela situação que eu estou vivendo. Principalmente deixando de cobrar dessas pessoas que estão mais próximas de nós a responsabilidade daquilo que nós precisamos assumir, né? Então, aí que vem o auto-perdão também, porque até então eu não estava dando atenção para mim. Até então eu estava apenas querendo que alguém cuidasse de mim. E isso é se auto-negligenciar, né? Respondi, Miriam? É isso? Sim. Perfeita, é isso mesmo. Deu até um quentinho, né? Foi até bom, né? Fez até um carinho. Tem algo com você. Eu queria perguntar, Sheila, qual a relação do ego com o complexo? Que está finalizando, né, o nosso... Sim. Então, como eu disse, o ego é um complexo também, e aí ele se relaciona com todos os conteúdos que chegam até ele. Se o complexo não chegar na consciência, para que o ego possa reconhecer, ele vai ficar lá no inconsciente. Ele não vai se apresentar, ele não vai estar em atividade, né? Como nós falamos, ele não vai estar constelado. Não tem nada a ver com constelação familiar, por favor. Constelar significa ele ganhar essa força para chegar na consciência. Caso o complexo chegue à consciência e o ego ainda assim negligencie, não quero ver, bota embaixo do tapete, como a gente costuma dizer, ele vai aguentar ficar lá um tempo, mas vai ter uma hora que ele vai irromper, ou seja, não dá mais, agora você vai ter que ver. Geralmente quando o ego está preparado, geralmente quando o ego já tem um pouco mais de estrutura, aí ele vem para a consciência e o ego tem condições de lidar com ele. Por isso, quando chega algum conteúdo que está te perturbando, é porque você já tem condições de lidar com ele, é porque agora você já pode vê-lo, agora você já pode se relacionar com ele. Antes, ele não estava sendo visto por ti, tá? Por isso que a gente está falando assim do ego. Quando isso já é trabalhado em nós, quando a gente já conhece, já consegue reconhecer, ele vai deflacionar, ele vai perder a energia psíquica que ele ganhou para chegar na consciência e ele volta para o inconsciente pessoal. Ele deixa de perturbar o ego. A pessoa ela se relaciona com aquilo de uma maneira muito mais suave. O fulano ainda está lá na minha vida, mas ele não me incomoda mais, porque agora eu já sei, porque agora eu já reconheço. Então, isso que é bacana. Qual é o impacto das pessoas, ou de quando a gente não quer lidar com um complexo que nos surge durante a vida toda? Como você falou, a gente às vezes aquilo é tomado e a gente vai botando para debaixo do tapete. O que pode acontecer se a gente não faz, não olha para esse chamamento que o complexo tem? Doenças psicossomáticas, todas elas
estão associadas a um conteúdo psíquico que não está sendo reconhecido pelo ego. Todas, tá? Tem gente que fala, não, aquela é bactéria, vírus. Sim, é uma bactéria, é um vírus, sim. Mas nós deixamos o campo aberto e entramos em contato com essa bactéria e vírus. Nós nos desprotegemos, tá? Mas quando são doenças geradas pelo nosso corpo mesmo, autoimune, por exemplo, desenvolvimento de um câncer, que a gente pode pensar que é autoimune também, porque é uma célula que enlouqueceu e começou a se desenvolver aleatoriamente, formando, né, um câncer, e outras mais. Eu não sou médica, então eu só estou trazendo aqui para vocês questões assim mais próximas que a gente já ouve falar. Portanto, as doenças psicossomáticas, elas alertam para um conteúdo que não está sendo visto. As doenças mentais, todas as doenças mentais, essa não tem como você livrar uma ou outra. Não, a doença mental é uma doença psíquica de um conteúdo que não está sendo reconhecido, que precisa de reconhecimento. Pode ser dessa encarnação, pode ser de encarnações passadas, né? Assim como as doenças também, as doenças psicossomáticas, tá? E as doenças psíquicas. Pode ser que um conteúdo lá de encarnação passada se desprendeu do inconsciente coletivo porque tem uma necessidade de ser reconhecido. Aquilo que eu estava falando, agora não dá mais para esperar. É urgente. Joana fala da urgência. Joana fala do inadiável, né? Nós temos uma reencarnação para experimentar todas as nossas situações que estamos vivendo de acordo com o nosso programa reencarnatório. Mas no nosso programa reencarnatório tem faturas atrasadas também. E essas faturas, elas vão ser apresentadas e a hora que a gente receber a fatura, não tem outra chance. A única coisa é cumprir com elas, né? Cumprir, respeitar, pagar. Pagar não é a palavra legal para a gente pensar, porque fica parecendo uma punição. Mas quando eu chamo de fatura atrasada, é aquele conteúdo que nós jogamos, que nós recalcamos, mandamos, esquecemos lá no fundo da gaveta e agora a gente, quando pega de novo, puxa, está atrasada, vou ter que pagar com juros, não é? Então, essa é uma metáfora também que a gente costuma usar para esses conteúdos que a gente acabou segurando tempo demais no inconsciente. Os complexos, eles têm muita autonomia diante do ego. Então, às vezes, a gente tem essa falsa ideia de que a gente está conseguindo colocar para baixo do tapete, mas a gente não consegue, não, tá? Principalmente complexos que Jung chama de traumatogênicos. São complexos vinculados a muita violência, abuso sexual, violência doméstica, né? Então, esses complexos traumatogênicos, eles são muito fortes. O Jung fala que eles chegam à consciência como se fosse um monstro, como se fosse um animal selvagem, né? Um urso muito bravo nos dominando e nos dilacerando. Essa é a reação do ego, tá? Agora, se vocês tinham ficado bem com a fala anterior, agora vocês voltaram a ficar preocupadas. Mas é só uma forma da gente entender, através das imagens, então é só uma forma da gente entender como o complexo pode chegar até nós, tá? E se a gente ainda assim, a gente conversar com esse urso bravo e acolher o urso bravo e ficar com ele, eu falo assim, de bracinho dado, dá um bracinho para o urso, não briga com ele, fala, vamos junto aqui, vamos descobrir o que a gente precisa descobrir. E às vezes a gente observa lá fora, né, pessoas que a gente pensa, nossa, essa pessoa está muito equilibrada, né? E aí acontece algo com essa pessoa que a gente pensa, meu Deus, tá o urso dentro dela saindo e ela está contendo e não olhando para aquilo, né? Será que a gente não está fazendo isso? Né? Será que a gente não está dando uma de nossa, estou aqui segurando tudo sem condições, né? Ou sem a coragem, às vezes, de dar o braço para o meu urso e sair com ele, né? Eu me pergunto muito isso. Mas, infelizmente, né, o nosso tempo, para variar, estoura e a gente sempre quer ficar aqui conversando com os convidados para sempre, né? Mas a gente quer te pedir agora, Sheila, que mensagem você deixa para todo mundo aqui, para nós em especial, que estamos compartilhando com você, como observar esses complexos, elaborá-los, de forma que a gente possa viver uma vida um pouco mais plena e menos reativa? Qual é a dica para isso? Se eu soubesse. Mas acontece que é uma situação assim,
que não é para um momento, né? Não é uma questão assim de virar chave, não. Né? Nossos complexos, eles pedem atenção contínua. E mesmo que a gente consiga perceber o urso, mesmo que a gente consiga perceber a dor do abandono, que a gente consiga não mais agredir quando tem uma projeção, né? Quando alguém de fora nos provoca, mesmo que a gente consiga fazer isso, lá pelas tantas nós vamos ser tomados. E aí pode aparecer nos sonhos, por exemplo. Então a dica é: observe seus sonhos. Não vai aparecer antes nos sonhos, antes de aparecer na vida. Quando aparecer antes, seja uma situação trágica, que a gente costuma dar o nome de pesadelo, ou uma situação legal, diferente, que a gente fala assim, não tem nada a ver comigo, mas é uma situação tão boa, tão diferente, que pode ter a ver comigo, porque eu já tenho condições de realizar. Está acontecendo nos sonhos, já tem como colocar em prática na vida. Então, os sonhos é a dica, tá? Se eu puder observar meus sonhos, se eu realmente anotar, dar atenção a eles, eu vou conseguir entender um pouco melhor por onde andam meus complexos, tá? Os complexos, eles tanto aparecem como imagens, como eu falei, dos monstros, né? Como podem ser alienígenas, como podem ser ladrões, tá? Então, você vai observar. E como pode ser pessoas da família, né? Fazendo coisas com a gente, assim, de estranheza. Aí, mais claro ainda fica o sonho. Às vezes eu sonho com a minha mãe fazendo determinada coisa. Poxa, mais claro do que isso, né? Um complexo materno ali acionado. Então, seriam os sonhos, tá, Ana? Essas questões. Porque o que a gente vai ver fora pode estar relacionado com muitas outras questões, tá? Como eu falei, da sombra, da persona, né? Tem muitas outras questões que fora de nós também acionam esses conteúdos que estão inconsciente, né? Que estão no inconsciente também. Estão inconsciente e no inconsciente. É um lugar e é um estado psíquico, né? O inconsciente. Fantástico. Eu uma vez li que os sonhos são a inconsciência, né? Os sonhos são um contador de histórias, né? Então, observa as histórias que estão sendo contadas ali nos seus sonhos. Eu já tenho meu caderninho, esse ano de pandemia, né, que a gente começou a trabalhar muito essa parte da Joana de Ângeles, eu já tenho meu caderninho, então eu anoto, de vez em quando eu vou lá, às vezes algumas coisas, né, ficam, nossa, agora que eu estou conseguindo entender isso aqui. Então, é um processo, e estamos todas aqui tentando dar a mão para os nossos ursos, e vamos caminhando, pensando que estamos todos lidando com o complexo uns dos outros aqui, né? Estamos cada um com o seu urso interno, então não é fácil lidar com tudo isso. Mas é a nossa caminhada, né? Então, Sheila, queria te agradecer muitíssimo todo o seu conhecimento que você compartilhou aqui conosco, a disponibilidade. Miriam e Thelma também, obrigada por vocês participarem. Fica o convite, né, Sheila, para quem quiser, quem se interessar mais por todos esses temas, esse programa da AME Brasil, que está sendo no canal da AME no YouTube, aos sábados, tem lá, eu estou assistindo aos pouquinhos, os mais antigos, e assim a gente vai adquirindo mais conhecimento, que é o nosso objetivo aqui no programa, trazer essas abordagens para que abra uma portinha para que as pessoas pesquisem um pouco mais. Então, para todos vocês que nos assistiram, não se esqueçam que a gente vai ao ar todas as quintas, às 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Inscreva-se no canal e nos acompanhe. A todos, muito obrigada e até semana que vem. Muito obrigada. Beijão.